Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Aplicações da Biotecnologia. Vamos entender melhor esse tema? Muitas características que nós recebemos são relacionadas ao material genético. São características congênitas que são transmitidas aos descendentes, do pai para o filho. Muitos genes, eles têm alteração com o ambiente quando são manipulados em laboratório. Então, é o que a gente chama de manipulação gênica. Várias áreas da biologia, das ciências, da medicina, relacionam essa alteração, essas transformações que acontecem no laboratório. A biotecnologia ela é o ramo da ciência que estuda as alterações. Essas alterações são relacionadas a seres vivos, ou seja, a tecnologia que é utilizada a partir de organismos vivos ou da matéria-prima, os produtos feitos a partir desses seres vivos. A biotecnologia está relacionada a diversas áreas, tanto ao processo de melhoramento genético, tanto de vegetais na agricultura, como de produção de insumos para a saúde. A importância da biotecnologia é relacionada a aplicações mais importantes que estão na área da medicina, na área da agricultura, na produção de alimentos, mas também no meio ambiente. Como tratar os resíduos? O lixo acumulado, a contaminação de rios e lagos. Será que eu consigo fazer uma alteração do ambiente usando organismos vivos ou produtos feitos por eles? Vamos entender melhor? Você deve ter escutado na televisão, visto na imprensa sobre o desenvolvimento da doença contra o coronavírus. Nós tivemos uma pandemia, a pandemia do SARS-CoV-2, e nós pudemos observar desde o início o processo de fabricação dessa vacina. Uma das vacinas é feita através do RNA mensageiro, que é um pedacinho do material genético do vírus, que é feita a partir dessa produção da vacina, que ela é inoculada no nosso organismo. Isso faz com que o nosso organismo, todas as vacinas têm esse tipo de reação, nós temos a produção de anticorpos de defesa contra os organismos invasores. É como se fosse um teste com o nosso organismo. Você inocula uma substância, o seu organismo pensa que é o vírus, pensa que é o agente invasor, e você desenvolve a defesa contra esse organismo. As vacinas são seguras, são testadas em laboratório. Além das vacinas, nós temos a produção da insulina, de medicamentos, muitos deles utilizando seres vivos, muitos deles utilizando os organismos vivos para a sua produção. Você já viu aquela história sobre o transplante do coração de um porco para um homem que aconteceu ano passado? Muitas pesquisas estão relacionadas a transplante de órgãos de animais para seres humanos. São pesquisas que são desenvolvidas no intuito de entender qual é a rejeição aos tecidos, como que nós podemos melhorar a situação dos seres humanos, o melhoramento das enfermidades, o tratamento delas a partir de técnicas genéticas. Nós também temos a terapia angênica para tratamento de doenças como câncer, doenças neurológicas, cardiovasculares, não só o tratamento convencional, mas também tratamento com células-tronco. Células-tronco são aquelas células que se multiplicam em vários tipos de células que existem no organismo, por isso são chamadas células totipotentes. Esse tipo de células se divide em outras células. Então, se ter a produção dessas células, a multiplicação dessas células, pode possibilitar o tratamento de doenças como tumores. E na agricultura, qual que é a aplicação da biotecnologia? Nós temos a produção de insumos como fertilizantes, sementes, agrotóxicos. Há uma bactéria que tem um gene de resistente muito utilizado na produção de insumos agrícolas. Depois se descobriu uma maneira de, por que não, associar esse gene de resistência diretamente à planta, para que as plantas já tivessem essa resistência sem a necessidade da aplicação desse insumo. E aí foi quando se desenvolveu o organismo transgênico. Transgênico é quando você tem a inserção de um gene de interesse em outro organismo. Os alimentos transgênicos, eles precisam seguir algumas regras de biossegurança. Então, todo alimento que é liberado pelas agências reguladoras passam por inúmeros testes para que não haja nenhum prejuízo da saúde humana e de outros animais a partir da produção desses organismos. A biotecnologia também está relacionada ao processamento de alimentos. Como promover o melhor aproveitamento dos alimentos, a melhor conservação. Então, isso está relacionado a algumas técnicas de estudo da biotecnologia. E no meio ambiente? Como pode ser utilizada a biotecnologia como remediação? Aqui nós temos 4
itens que são muito desenvolvidos em laboratório para a recuperação ambiental. Biorremediação, técnicas para reduzir ou eliminar contaminações no meio ambiente. Bioconversão de resíduos provenientes da agricultura. Produção de biocombustíveis a partir de organismos vivos ou de resíduos vegetais. E produção de plástico biodegradável a partir de microalgas. Vamos entender melhor esses temas? Biorremediação é o uso de micro-organismos para remediar, como o nome já diz, para resolver um problema ambiental, principalmente relacionado à contaminação, à poluição. Tem alguns fungos que produzem uma substância que degradam a lignina. A lignina é um resíduo florestal. Então, se você tem um fungo que faz, a partir do seu metabolismo, a degradação dessa lignina e resolve um problema ambiental, por que não investir nesse conhecimento? Esse tratamento será totalmente de forma biológica. Nós temos também outras áreas afetadas que algumas bactérias podem ser utilizadas nesse ambiente para descontaminação. Então, a biorremediação visa promover a restauração do equilíbrio ecológico do ambiente e, assim, proteger as espécies. Bioconversão de resíduos da agricultura. Aqui nós temos alguns exemplos de resíduos da agroindústria. A bioconversão é um processo que algumas enzimas, que são proteínas que aceleram a reação, fazem a conversão de um resíduo em outro. E alguns resíduos são de extremo interesse quando você consegue fazer uma alteração de um resíduo prejudicial para um resíduo que não polui o meio ambiente. Então, você utilizar organismos, principalmente fungos, que podem fazer essa bioconversão no local, é uma estratégia da biotecnologia. Produção de biocombustíveis. O grande desafio. Como deixar a dependência de combustíveis fósseis cada vez menor? Nós sabemos que os combustíveis fósseis poluem o meio ambiente, liberam gases tóxicos que agravam o efeito estufa, que aceleram o aquecimento global, provocando tempestades como consequências. Então, a produção de biocombustíveis, que são combustíveis feitos a partir de resíduos vegetais ou até mesmo de micro-organismos, com a ação de micro-organismos fermentadores, é uma opção, é uma solução para o uso de combustíveis fósseis. Nós temos, por exemplo, o biogás, que é produzido por bactérias fermentadoras. Dejetos bovinos, por exemplo, são colocados nos biodigestores. As bactérias fazem o processo de fermentação e com a produção do biometano e biogás, você tem uma produtividade totalmente natural, renovável e limpa. Nós também temos o etanol. O etanol aqui no Brasil ele é feito a partir da cana-de-açúcar e nos Estados Unidos ele é muito produzido a partir do milho. Produção de plástico biodegradável. Quando você vai no mercado, quantas sacolinhas que nós recebemos? As sacolinhas demoram muitos anos para se decompor. Então, a produção de plásticos que tem a degradação muito rápida é uma grande solução, uma degradação biológica. Então, os bioplásticos são materiais que se decompõem naturalmente no ambiente. Este processo de decomposição ocorre quando micro-organismos presentes no ambiente metabolizam e quebram a estrutura molecular do plástico biodegradável, ou seja, você tem toda uma decomposição natural que é feita. Em alguns locais do Brasil é produzido bioplástico para a embalagem de frutos. Se produz um fruto e a embalagem que seria de plástico é feita com esse bioplástico para uma possível e rápida degradação pelo próprio ambiente. Como que é feita essa recombinação gênica? Aqui nós temos o vetor plasmídio. O plasmídio são moléculas extras de DNA circular, não ligadas necessariamente ao DNA principal, que podem ter genes inseridos. Aqui nós temos um exemplo muito utilizado nas bactérias. Moléculas de DNA que possuem a parte do DNA derivado de duas ou mais fontes diferentes são incorporadas. Quando você incorpora um gene ao vetor plasmídio, quando você incorpora o gene a essa molécula de DNA, você tem um organismo geneticamente modificado. Essa tecnologia também é conhecida como clonagem molecular ou mesmo clonagem gênica. Você já ouviu a história da ovelha Dolly? Em 1997, nós tivemos o primeiro mamífero clonado. A clonagem é quando você tem a produção de um indivíduo geneticamente igual ao doador. Então, é uma técnica que é realizada em laboratório e é uma curiosidade muito grande relacionada à clonagem por causa também da bioética, né? Que princípios que regem esse tipo de produção é correto interferir nessa mudança, nessa clonagem a partir de um outro indivíduo?
Mas a clonagem não é só feita dessa forma, como foi feita com a ovelha Dolly em 97. Nós temos clonagem para tratamento também. Vamos observar os tipos? Clonagem in vitro, que é feita em laboratório. Clonagem reprodutiva, né? Você tem a produção de células reprodutoras a partir de indivíduos iguais. Clonagem multiplicadora. Clonagem terapêutica, que é o tratamento principalmente com células-tronco. Você tem a produção dessas células que são totipotentes, que se multiplicam em vários tipos de células no organismo para tratamento de doenças, principalmente câncer e tumor. E nós temos também a clonagem de reparação, chamada clonagem reparadora. Vamos ver um vídeo sobre o tema biotecnologia? A biotecnologia não é uma ciência nova. A produção de alimentos através da fermentação, como pães e cervejas, é algo muito antigo. Mas o que a gente geralmente imagina ser a biotecnologia é, na verdade, engenharia genética. Nós já falamos bastante sobre a modificação de micro-organismos, produção de novas proteínas, plantas e animais transgênicos, e tudo isso está relacionado com a biotecnologia e, mais especificamente, com a engenharia genética. Mas afinal, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é a modificação direta dos genes de organismos vivos. Mas antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar o gene de interesse. Essa primeira etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante marca o início da era moderna da biotecnologia. A tecnologia do DNA recombinante compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível porque a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases A, T, C e G se encontram. Para combinar e clonar, ou seja, multiplicar os pedaços de DNA, são necessários 3 elementos: as enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídios. O papel da enzima de restrição é cortar. Com elas conseguimos cortar somente o pedaço de DNA que queremos combinar. Mas elas não cortam aleatoriamente. Elas se ligam e reconhecem porções específicas do DNA, sequências de 4 a 6 bases, que são chamadas de sítios de restrição. Outra característica é que esse sítio é um arranjo palindrômico. Se formos ler a sequência de bases, ela será a mesma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na fita complementar. A enzima de restrição EcoR1, por exemplo, se liga e corta a sequência GAA-TTC. E a fita complementar, lida da direita para a esquerda, também é GAA-TTC. Cada enzima se liga e corta uma sequência diferente. A gente só precisa encontrar aquela que usa uma sequência que está presente no pedaço de DNA que queremos cortar. A segunda ferramenta para clonar o DNA são as DNA ligases, que vão colar os pedaços de DNA que foram cortados. Elas são enzimas que normalmente trabalham na replicação do DNA, fazendo exatamente isso, ligando juntos os pedacinhos de DNA. Mas na técnica de DNA recombinante, elas vão colar os pedaços que foram cortados com as enzimas de restrição. Esses pedaços podem ser de DNA humano com DNA de bactéria, por exemplo. Afinal, a estrutura do DNA é a mesma. Para terminar, esses pedaços de DNA diferentes, cortados e colados, são colocados em um plasmídio. Mas o que é um plasmídio? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Por causa dessa característica, qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Agora já podemos chamar o plasmídio de vetor, já que ele recebeu e está carregando os genes que passarão para outro organismo. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele precisa estar dentro de uma bactéria. Conforme as bactérias se multiplicam, o plasmídio também se multiplica. Além do gene que queremos clonar, nós também temos um gene de seleção no plasmídio. O gene de seleção geralmente é um gene que dá resistência a um antibiótico. Assim, quando colocamos as bactérias em um meio com antibiótico, nós teremos apenas o crescimento daquelas que são resistentes a esse antibiótico e, logicamente, estão carregando o plasmídio. Aquelas que não têm o plasmídio vão morrer. Para saber como podemos colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, você pode dar uma olhada no vídeo sobre biotecnologia ambiental, em que falamos sobre transformação e eletroporação. Depois disso, só precisamos coletar todas essas bactérias e extrair o plasmídio. Com essa grande quantidade do gene, nós poderemos inseri-lo no organismo que quisermos, seja outra bactéria, levedura, planta ou um animal. Vamos realizar um exercício. Observe a charge ao lado.
Os peixinhos lá, né, conversando. Meu filho mudou muito. Aí o pai, é feito dos metais pesados. Que tipo de crítica essa charge está fazendo? Nós sabemos que o mercúrio é um metal que é infelizmente encontrado a partir de algumas atividades ilegais de garimpo e ele é descartado depois nos rios. E principalmente também quando você tem a purificação do ouro é utilizado o mercúrio. Então o acúmulo desse mercúrio nos rios é um problema ambiental. Uma pesquisa realizada pela equipe de Biologia Sintética da Universidade Federal do Amazonas desenvolveu uma bactéria para identificar e remediar parte do mercúrio encontrado em rios do Amazonas. Descreva o processo realizado pelos pesquisadores com base nos temas da aula de hoje. O que está sendo feito por esses pesquisadores? Utilizar uma bactéria para remediar o mercúrio que está ali contaminando os rios? Que tipo de técnica que é essa? Resolução é a biorremediação, que é um processo que ocorre naturalmente pela ação de bactérias, fungos, plantas, onde os processos metabólicos destes organismos são capazes de utilizar esses contaminantes como fonte de carbono e energia. E aí você tem a remediação desse local totalmente de forma natural. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco, para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem é conhecido por letra A, clonagem in vitro, letra B, clonagem reprodutiva, letra C, clonagem multiplicadora, letra D, clonagem terapêutica ou letra E, clonagem reparadora. A nossa resposta correta é a letra D. Na clonagem terapêutica, o objetivo não é criar um novo indivíduo, mas sim utilizar células-tronco para realizar procedimentos relacionados ao tratamento de doenças. Vamos de dica? Aqui nós temos uma dica de um documentário. O nome dele é Oceano de Plástico. Ele está disponível no Netflix. Ele é um documentário composto por uma série de entrevistas com cientistas que explicam quão insustentável é o consumo desse material do plástico para a qualidade da vida do planeta. São abordados conceitos como biorremediação, fitorremediação, remediação a partir de vegetais, duas áreas da biotecnologia ambiental. Chegou a vez de você aparecer na TV. Elabore um vídeo sobre a importância da biotecnologia no seu dia a dia. O que você observa no seu dia a dia que é feito a partir da biotecnologia? Você se vacinou recentemente? O que isso tem a ver com a biotecnologia? Você pode gravar um vídeo explicando esses aspectos pra gente e mandar no número que está na sua tela. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre aplicações da biotecnologia. Até uma próxima!